Fala pessoal, beleza? Aqui é o Rafael para mais um conteúdo aqui do nosso canal Notícia do Fogão. Vamos ver tudo que envolve o Botafogo nesse mercado da bola, noticiário esportivo em geral, na TV aberta, fechada, internet, rádio e etc. Falou do Fogão, tá aqui. Então, sem mais delongas, vamos começar o vídeo, mas antes, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal Notícia do Fogão. Temos a área de membros, 4 planos, plano de R$3, plano de R$5, planos mais caros, claro, mas tem planos para todos os bolsos. E com valores simbólicos de R$3, R$5, que custam menos que uma coquinha KS, menos que uma coxinha na rua, você já paga um plano mensal de membros aqui do canal e ajuda muito a gente a manter essa estrutura que a gente tem aqui, fazendo um bom serviço todos os dias para vocês, falando de Botafogo toda hora, o tempo todo. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Do México já oficializou aí a permanência, já divulgou que o André Jardine continua, então, no comando do tricampeão mexicano e não aceitou a proposta do Botafogo. E você viu ali que o garotinho estava dormindo, o papai dando entrevista e o garotinho continua dormindo, sonhando com mais um título do papai no América do México, Eugênio. Eram 3 da manhã, na hora que ele desembarcou no México, lá na cidade do México. Então ele veio com o filho. Eu fiquei com medo que o menino acordasse, né? Porque eram vários microfones, algum deve ter até esbarrado nele, talvez, ali. Foi simpático do Jardine mesmo, rapidamente, pelo menos dando um alô ali, porque o torcedor do América quer saber. Ele não explicou muito sobre o Botafogo, mas ele deu a notícia que todo mundo lá queria, né? Vou ficar. Sobre o Botafogo, não, depois a gente conversa, vai ter uma coletiva aí e tal, a gente explica qual foi a situação. Mas ele permanece no América do México, onde já entrou para a história, né? Eu estava acompanhando o programa da TV mexicana, da TV esportiva mexicana, ontem. E houve quem achasse quem criticasse o trabalho do Jardine, apesar de ser o técnico... Lá no México? Com mais títulos conquistados na história do América, isso em um período de tempo muito curto. É porque nesse último campeonato o time dele não começou bem. Lá tem a fase de classificação e tem o mata-mata. E o mata-mata deles é o seguinte, você classifica 8 diretamente e depois tem mais 4 que entram no play-in. Acho que é mais ou menos. Não, 6 diretamente e mais 4 que vão para o play-in. Ou seja, você tem que fazer uma repescagem para entrar no mata-mata. E o time dele foi para a repescagem. Mas aí quando chegou o mata-mata, saiu devorando todo mundo e foi campeão de novo. Então, nesse debate que eu vi lá, as pessoas estavam falando, ganhou, tudo bem, foi campeão, mas ele jogou mal na fase de classificação, perdeu alguns jogos para times menores e tal. Corneta tem em todo lugar e até quando ganha, né? Mas o cara é campeão, tricampeão mexicano, né? Vai buscar um inédito tetracampeonato, é o maior número de conquistas no clube, ele está muito bem por lá e ele fez a opção dele. Continuar no América do México, é um clube muito grande no México, de muita repercussão. Outra coisa que se debateu, né, que eu estava vendo também num outro vídeo de televisão mexicana, era isso. Mas quem disse que o Botafogo é maior que o América? O Botafogo não é maior que o América, estava naquela coisa, cada um com a sua visão local, né? O América é gigante, e começaram a debater sobre isso lá. Por que ele poderia trocar o América pelo Botafogo, se o América é gigantesco, ele tem tudo, é campeão, tetracampeão. E teve todo esse debate por lá, mexeu muito com eles, a situação mexeu com eles, mas essa volta do Jardine, anunciando com o filho no colo que não, vou continuar, estou aqui para buscar o tetracampeonato, acalmou um pouco a ansiedade de lá. Eu imagino que seja um convite que vai mexer com a cabeça de qualquer um, né? Porque o Botafogo, atual campeão brasileiro, Libertadores, vai disputar o Mundial com muito investimento, com boas perspectivas de continuar lutando por grandes títulos, eu imagino que mexa com a cabeça, mas o cara, de repente, optou pela segurança que ele tem lá, pela confiança, e lá também está disputando grandes títulos num grande time. Será que é por aí, Mari? Acho que sim. A gente debatia, né, durante esse tempo em que o Botafogo foi procurar o Jardine, o porquê de trocar, o porquê de não trocar, seria a grande oportunidade dele, esse retorno ao Brasil agora, né, nessa possibilidade de um time defendendo 2 títulos, com um profissional, um treinador muito vitorioso com a base,
ou permanecer onde ele pode fazer mais história ainda, muita identificação com os torcedores, onde ele já de fato criou raízes ali, né? E a entrevista dele, é claro que o viés é local, então o interesse é saber se ele ficaria, né, no América do México. Se fosse por aqui, seria por que não aceitar o Botafogo, por que decidiu não para o Botafogo. Mas ele fala de uma forma tão leve, né? Aparenta estar muito satisfeito com a decisão que ele tomou. Então, acho que pesa muito isso. O que ele tem ali já de concreto, essa identificação, pode ir para mais uma temporada brilhante. Acho que ele imaginou trilhar, de fato, esse caminho por hora, né? No futuro pode vir outras propostas, analisar, mas acho que por hora, de fato, pesou tudo isso que ele vem conquistando com o México, com a torcida, com o povo. E é muito bacana, né? Porque não é tão simples assim você sair do seu país local, você repensar a sua vida profissional e em outro lugar você conseguir fazer história, como a gente tem visto aqui acontecer, né? O próprio Abel Ferreira, o próprio Arthur Jorge fez agora, mas a gente não tem esse nome tão forte, algum representante brasileiro na figura de treinador fazendo em outro país uma história tão bonita quanto o Jardine faz lá. Então acho que pesou tudo isso para a decisão dele. A gente, durante décadas, nós vimos técnicos brasileiros fazendo sucesso, mostrando seu trabalho no mundo árabe, no próprio México, lembro do Muricy, de outros técnicos. Na Europa tivemos Carlos Alberto Parreira, tivemos Carlos Alberto Silva, tivemos Vanderlei Luxemburgo, tivemos Felipão, né? O Felipão com sucesso também na seleção portuguesa. Mas, inegavelmente, o momento é de baixa dos técnicos brasileiros, então não só no Brasil como fora, e é muito legal a gente ver o Jardine brilhando no mercado como é o mercado mexicano, né? Com certeza, Abel. Ainda mais de um técnico que surgiu de forma tão promissora, o nome dele, seleção de base, né? Seleção olímpica. E a passagem dele no profissional do São Paulo foi muito rápida. Então, assim, ele teria a oportunidade de agora de voltar enorme para o futebol brasileiro. Então, eu acho que é super válida a decisão dele. Para mim, não tem certo e errado nessa circunstância, porque é o que você vai priorizar. Você tem prós e contras em cada escolha, e acho que você tem bons argumentos para ele ter ficado no América ou se ele tivesse decidido ir para o Botafogo. Eu acredito que, esportivamente, a oportunidade do Botafogo era maior. Eu entendo o ponto que o Eugênio trouxe lá dos colegas do México. O América, de fato, é um clube gigantesco. O tamanho dele, o tamanho de torcida, representa muito. É um clube, assim, com enorme dimensão. Forte economicamente. Forte economicamente, mas hoje, no nível que está o futebol brasileiro, com a Libertadores, o Botafogo sendo o atual campeão, e assim, eu acredito, e até o Jardine falou já em Bola da Vez, o sonho dele de voltar ao futebol brasileiro, de se destacar por aqui também, isso deve ter mexido muito com ele, esse convite. Mas ele decidir permanecer no América, eu acho que também é super válido, porque você está falando de um clube gigantesco, que ele está extremamente adaptado, e dá para falar também ao país, porque antes do América ele fez um trabalho excelente no Atlético São Luís, que é um clube menor que o América, e ele já tinha ido muito bem, e aí se consolida de um time muito sólido, defensivo, ofensivamente, ganhando títulos. Então, dá para entender essa escolha, ainda que eu acredite que, esportivamente, o desafio do Botafogo acho que poderia trazer coisas maiores, pensando no nível que o futebol brasileiro chegou, no nível que o Botafogo chegou, e pensando num retorno para o futebol brasileiro, talvez um dos projetos mais sólidos para você voltar, ainda mais para alguém que teve uma passagem tão curta pelo São Paulo e poderia estar com todo o receio e com motivos de, olha, será que eu volto para o Brasil e tiro tudo que... Eu vou deixar tudo que eu tenho aqui no México nesse momento e me arrisco, de repente, 3 meses depois e eu estou demitido? O Botafogo talvez seja um dos clubes hoje que possa te dar uma margem de segurança maior nesse sentido. Então ele acaba não escolhendo esse projeto e eu acho que... Se dá essa margem de segurança, não. Não que ele dê mais, talvez ele dê mais do que outros clubes, mas não que ele dê uma segurança, que ainda no futebol brasileiro é difícil isso. Mas eu compreendo e acho que ele tem todos os motivos para seguir no América do México. É bem compreensível a escolha dele. O campeão mexicano vai disputar, obviamente, a Champions lá da CONCACAF. No Mundial, você lembra quem que tá? Estão o León e o Pachuca, que são 2 clubes, inclusive, do mesmo grupo, né? O Pachuca venceu o América na semifinal da última Conca Champions. E o Botafogo? Essa é uma questão interessante, Abel. E o Botafogo? Campeão da Libertadores, campeão brasileiro,
E a gente esperava o quê? Que fosse o Eldorado, todo mundo quisesse ir correndo para o Botafogo. E aí perde o técnico, não consegue, né, nessa primeira tentativa pública de contratar um novo técnico, não consegue concretizar o Jardine, o Almada vai embora, o Almada sem pensar duas vezes, já avisou, estou indo embora. Outros vários jogadores estão saindo, o Luiz Henrique, pelas informações que circularam semana passada, também tem interesse em sair. Outros integrantes, né? O Botafogo perdeu um dirigente que foi para o Santos, né? Que foi o CEO do Santos. Pedro Martins. Psicólogo do Eduardo Botafogo. foi para o Cruzeiro. O Eduardo foi para o Cruzeiro, o Tietchan está indo para o Vasco. Vários jogadores estão saindo, né? Até o psicólogo saiu. Então, assim, eu esperava que fosse o contrário. Que fosse todo mundo querendo ir para o Botafogo. Depois desse ano fantástico. E ele, claro, ele vai contratar, ele vai repor as peças, mas num primeiro momento parece ter mais dificuldades de manter alguns profissionais importantes e de repor. Então, a saída do Arthur Jorge é um baque. Por que um técnico que conquistou esses 2 títulos, que foi tão vitorioso, que deu tão certo, já mesmo no... Teve um elenco tão bom à disposição. Ele abre mão. Tem dinheiro. Ok, tem dinheiro, mas ele já ganhava bem. O Botafogo, com certeza, poderia pagar ainda mais ao Arthur Jorge depois dessas conquistas históricas. Então, isso tudo me deixa assim muito com uma grande interrogação. Por que o Botafogo tem tido até aqui essa dificuldade? Uma para manter profissionais vencedores, outra para contratar reposição para eles. Essa reposição vai acontecer, mas eu não sei em que nível vai ser. Porque até então o histórico era de repor num nível superior. Você perdeu um jogador médio, você traz um melhor do que ele. Vamos ver se o Botafogo vai fazer isso nessa janela, mas até agora isso não aconteceu. A gente não tem nenhuma pista, né? Até assim, a gente não vê essa movimentação. O Adrielson foi embora também. O Adrielson foi embora também. Essa movimentação de mercado, né? De especulação, o Botafogo está atrás desse, o Botafogo está atrás daquele. Principalmente grandes nomes, de fato, assim, a gente não vê nenhuma pista. A gente imagina que o Textor está trabalhando, né, de uma forma muito ativa nos bastidores, mas, de fato, agora com essa negativa do Jardine, tem que voltar a pensar em treinadores. A gente não teve também nenhuma outra informação. Entrevistou esse, entrevistou aquele. Foi pontualmente, né, no Jardine. Depois disseram que, ao final da entrevista com o Jardine, falaram, foi a primeira entrevista, isso. Vamos ouvir outros. Exatamente, e aí... a gente não teve ainda nenhum nome. E pouco depois já veio o convite para o Jardine. Exato, então ainda está nesse campo, né? Agora com a negativa do Jardine tem que voltar um pouquinho e pensar em treinador antes de peças de reposição do elenco. E até dentro desse ponto, assim, além de não ter vindo nomes, para mim o que ainda aumenta essa incógnita em relação à temporada do Botafogo é o fato de que, por mais que você tenha dado muito certo a fórmula do ano passado, que teve uma mudança significativa do time titular e do elenco de 23 para 24. Isso não é regra, que você mudar um time inteiro de uma temporada para outra. Você pode pegar vários exemplos no futebol europeu de gente endinheirada que muda o time consideravelmente e às vezes leva um tempo de adaptação. Então não é porque o Botafogo, com seu mérito, com o dinheiro ali do Textor e também do bom trabalho de contratações, às vezes pode ser que a coisa leve um tempo a mais. E vai ser uma temporada com um novo Mundial, tem também uma alta... desgastante. Vai ser muito desgastante. Então isso também, para mim, chama atenção, porque o ideal era você já estar com um planejamento muito adiantado. E ainda a gente não tem essa dúvida de técnico, de reforços, sabe que o time titular, eu não sei quem vai ser, mas que ele vai ser significativamente diferente de 2024, a gente não tem dúvida, porque são peças muito importantes que estão saindo. Então isso para mim também aumenta essa questão da incógnita para o Botafogo em 2025. De titular, quem que está garantido que saiu? O Almada só. Almada, e aí considerando essa possibilidade do Luiz Henrique. A base está mantida, então. Mas assim, você não joga só com 11, né? Primeiro, acho que a peça mais importante até agora, além do Almada, é o Arthur Jorge. O técnico, óbvio. O Arthur Jorge e sua comissão. Mas os nomes que estão sendo citados aí eram vários nomes que faziam parte. O Adrielson, ele jogou na reta final da temporada toda, porque o Bastos se machucou. Então, quem estava em campo na final da Libertadores era o Adrielson. Por exemplo, na reta final jogou na reta final do Brasileirão também. Era o Adrielson.
Fez gol contra o Palmeiras, inclusive. É um jogador que correspondeu nos 2 anos em que esteve no Botafogo. Saiu, porque se valorizou, voltou. Parece que agora ele está sendo renegociado pelo Lyon, ele não vai ficar no Lyon, tem proposta da Rússia, da Turquia, não sei se já se definiu de fato para onde ele vai. Mas aí você olha, o Tietchan era um jogador muito usado, o Eduardo era um jogador, enquanto esteve em forma, muito usado. Ficou um período machucado, mas voltou agora, estava sendo usado. Foi um jogador importante, especialmente no ano passado. E aí você vai levantando. Todo mundo que pode estar saindo tinha a sua participação aqui e ali. E é importante você ter um elenco, né, em todas as posições, peças que possam entrar e manter o nível ou se aproximar do nível dos jogadores principais. E quando o Arthur Jorge ele chega e ele ainda está conhecendo as peças e o Botafogo ainda no mercado, né, não tinha trazido nomes tão impactantes assim, até que funciona você mesclar um pouco as peças. Mas a partir do momento em que esse time titular do Botafogo encaixou, a gente viu como o desempenho de fato caía quando mexia, né? A gente viu aquele jogo contra o Juventude que perde, ainda vai tentar buscar um pouco o empate com os titulares, mas sai perdendo. O jogo contra o Peñarol, com o Botafogo com uma larga vantagem, se permite a rodar o elenco, mas também sofreu naquela partida. Então a gente fala muito do time titular, mas pensando no calendário do Botafogo, Pachuca, pensando no calendário do Botafogo, só pensar em reposição para essas peças pontuais do time titular é muito pouco. Você estava naquele SPNFC no início do ano, agora não lembro se foi no início do ano ou no final de 2024, com a Dani Boaventura apresentando. Ela até me perguntou, se você fosse o Luiz Henrique, você ficava no Botafogo, ia pro Lyon. E aí ela até brincou dizendo que eu muretei, porque eu falei, ficaria no fogão, né? Mas se ele quiser, eu falei naquele dia, você lembra, mas de repente se ele quiser aparecer mais pro futebol mundial, quiser ganhar mais, iria pro Lyon. Aí depois do programa eu fiquei pensando, mas o Lyon, eu acho que eu falei bobagem, porque será que a grande vantagem é ir pro Lyon no momento que tá o Lyon? Eu mesmo me cornetei depois, viu, Eugênio? Eu acho que na cabeça do Textor, o Luiz Henrique é um jogador para fazer dinheiro, não é para jogar no Lyon. Então... Eu acho que a ideia do Textor para outro lugar, então. É segurar o Luiz Henrique até o Mundial de Clubes e dali, contando que ele jogue muito bem no Mundial de Clubes, se valorizar ainda mais e fazer dinheiro. Se não agora, porque ele quer sair, pelo que foi dito, né? A gente não ouviu da própria boca do jogador, mas o que circulou de informação que ele queria sair, que é ir para a Europa. Então, pode ser que ele seja vendido agora, nessa janela de janeiro, mas pelo que a gente ouviu também do Textor, que a ideia era mantê-lo até o Mundial de Clubes, e ali fica difícil depois daquilo ali segurar mesmo. Mas é um jogador com potencial para fazer dinheiro e lucrar, porque esse é um negócio, né? E também precisa repor dinheiro no Lyon, que está com uma dificuldade financeira muito grande. Porque é legítimo o cara ter esse sonho, esse desejo. Normal. Quem não quer? Como ele já esteve lá, né? Inclusive, na Espanha, né? Natural. Ele estava jogando no Betis da Espanha. Mas foi o Botafogo que o levou para a seleção brasileira. E até por isso no cenário, pensando, entre terminar, ficar até o meio do ano no Botafogo ou fazer esse primeiro semestre no Lyon, acho mais interessante ele ficar no Botafogo. Que eu acho que ele tem condição de ser o cara de dar um salto, de jogar numa Premier League da vida. E aí pensar nesse ponto que você tocou, Mário, acho que é importante, foi o Botafogo que colocou ele na seleção, foi ele, né, o talento, mas foi através das atuações que ele teve no Botafogo. Então, e ele tem nível, assim, o Botafogo é um time forte, competitivo, a ponto de ser uma vitrine. O pessoal olhar e pode ser uma saída direta para um clube grande da Premier League, de La Liga, onde ele já jogou. Não necessitaria dessa, precisa ir para o Lyon para verem quem é o Luiz Henrique, não. Acho que já todo mundo sabe muito bem quem é ele. Você que acompanha, só para finalizar antes da participação da galera, a nossa hashtag, você que acompanha mais de perto o futebol alemão, Luiz Henrique não jogaria fácil na Bundesliga? Sim. Rápido, alto, forte, sabe jogar, faz gol. Jogaria em qualquer lugar. Exato. Concorda? Sim. Então vamos lá com a participação da galera. Eu queria ter o aval do André Donk, grande torcedor do Borussia Dortmund. Parece o Malen vai embora, já podia ser ali, Hoje será o dia do evento que o Botafogo irá apresentar o seu novo patrocinador. E esse novo patrocinador, para quem não sabe, é a VBET, que nada mais é do que
uma Parimatch ainda maior, né? Uma empresa que comprou a Parimatch, uma empresa que muito grande no mercado, e o Botafogo irá apresentar ela junto aí a seus torcedores, um evento, tudo mais, tudo organizadinho, tudo maneiro. Eu vou colocar aqui na tela para vocês um pouco mais sobre essa parceria, mas antes eu quero saber de vocês, cara, o que você achou? É um patrocinador que vai pagar basicamente o dobro do que a gente recebia, porém menos do que o mercado está pagando, né? Muita gente achou que depois que o Botafogo ganhou esses 2 últimos títulos, né? O atual campeão brasileiro, o atual campeão da Libertadores, com crescimento absurdo, o maior time do Rio com o número de sócios torcedores, foi o maior público, foi o time que mais levou público em um único jogo no Campeonato Brasileiro do ano passado. A média do Botafogo também aumentou. Tivemos muito público fora de casa, se não foi o maior fora de casa, foi um dos maiores. Fez mosaico, invadiu a Argentina, então é um momento em que a massa botafoguense está bastante participativa, está bastante presente. E mesmo assim, o Botafogo fechou aí num valor por volta de 55 milhões de reais, que pode sim chegar a 70 milhões de reais, porém depende de algumas metas para chegar a 70 milhões de reais. No momento que vemos aí outros clubes rivais fechando parcerias aí de 80, 90, até 100 milhões, o Botafogo dobrou sim praticamente o que recebia da Parimatch, mas não conseguiu chegar perto de outros rivais que não tiveram o mesmo sucesso esportivo e também a mesma participação de torcida que o Botafogo teve esse ano. Inclusive, a exposição da mídia do Botafogo esse ano também foi muito alta. Então, assim, muita gente está pegando no pé por esse lado, né? Mas também muita gente está feliz pela questão do Botafogo ter dobrado o seu patrocínio e ter sido aí o maior patrocínio da história do Botafogo. Não deixa de ser o maior patrocínio da história do Botafogo. E você, tá de qual lado? Do lado que tá feliz, é o maior patrocínio da história do clube, o clube quase dobrou o que recebia anteriormente, maneiro, ou você tá do lado de que poderia ser um pouco mais devido aí a alguns rivais que conseguiram fechar parcerias melhores? Tá aí, ó, saiu aqui no Terra que o Botafogo vai anunciar realmente o novo patrocinador Master agora nesta segunda-feira. O anúncio será realizado durante um evento especial no Rio de Janeiro. O evento acontecerá na zona sul do Rio nesse dia 6. A novidade surge após uma temporada histórica para o clube carioca e conquistou o Brasileiro e a Libertadores. A casa de apostas VBET, que substituirá a Parimatch, que era o patrocinador anterior. O contrato firmado com a VBET garantirá um pagamento anual de 55 milhões, podendo chegar a 70 milhões, como eu falei para vocês, né? Mediante a cumprimento aí de algumas metas de desempenho esportivo, com duração de 3 anos. Então, somando todos os 3 anos, aí o acordo promete assegurar pelo menos 165 milhões, podendo chegar até 210 milhões de reais para o Glorioso. O valor anterior do patrocínio anterior do Botafogo era 27,5 milhões anuais, ou seja, o dobro, né? Dobraram o valor. Essa colaboração é considerada a maior até então do Botafogo, chegou ao fim em dezembro e agora o Botafogo conseguiu uma maior ainda. A VBET é uma casa de apostas fundada em 2003, com sede na Armênia, e integra uma lista de casas de apostas autorizadas pelo Ministério da Fazenda para operar no Brasil. O Botafogo, com isso, é o 6º maior patrocinador master do Brasil. Ele perde para alguns rivais como Flamengo, Corinthians, Palmeiras e Vasco. O Glorioso passa a receber valores superiores aos de São Paulo e Fluminense. Cara, é o que eu falei. Ao mesmo tempo que a gente ganha mais que o São Paulo, Fluminense e outros rivais, a gente perde para alguns clubes. O Flamengo, o Corinthians tem aquela questão da torcida, né? Enfim, o Palmeiras também, bem vitorioso e tal, mas o Vasco, por exemplo, que é um clube que está bem fora do top aí atualmente, está recebendo mais que a gente. Então, muita gente vai concordar, muita gente vai discordar. Eu quero saber de vocês, o que vocês acharam aí, Botafogo, que agora é o 6º maior patrocínio do Brasil, patrocinador master do Brasil, sendo aí o maior da história do clube. Bom, com a negativa aí do treinador André Jardim, o Botafogo mudou seu foco. E seu novo foco agora é esse cara aqui, tá? Hernan Crespo. Não só ele, é claro, o Botafogo tem outros treinadores que estão no radar, pode ser algum outro que vai aparecer por aí, mas o Hernan Crespo, sim, é um dos nomes que estão ali no top da diretoria do Botafogo. Lembrando que a gente tem que fechar com um treinador no máximo até 14 de janeiro aí, que é onde todo o elenco irá se reapresentar.
tá? Ele tem 49 anos, teve passagens aí pelo Defensa e Justiça, Modena, Banfield, São Paulo e atualmente se encontra no Al Ain, que é o time do Segovinha, cara. Ele foi muito vitorioso, principalmente no Catar, tá? O São Paulo não foi nada demais, mas também o clube na época do São Paulo não tinha, tava mal das pernas. Então, assim, é um treinador com muito potencial, é um treinador vitorioso e ele também está sendo visto pelo Grêmio, né? Até separei aqui, ó, o Grêmio aí, o Hernan Crespo toparia substituir o Renato Gaúcho caso o Grêmio prometesse aí reforços, se comprometesse a deixar o time forte. Então, assim, é um treinador que está sendo visado no Brasil, é um treinador que é vitorioso ali no Al Ain e seria uma opção legal para o Botafogo, é uma pessoa que está sendo vista depois da recusa aí do André Jardine. Deixe sua opinião sobre o Hernan Crespo, quero saber o que você acha. Tá? O Botafogo partiu para outro plano em relação a técnico, depois ali até mesmo da equipe do América do México ter postado nas suas redes sociais e também na sua página principal no seu site que a continuidade do André Jardine acontecerá no clube mexicano. O Botafogo enviou uma proposta, teve conversas, mas você não teve um avanço para finalizar. Com isso, o Botafogo segue ali no mercado, conversando com profissionais e muito possivelmente esta semana será a derradeira e decisiva, já que na outra terça-feira, sem ser amanhã, na próxima, os jogadores se reapresentarão no Espaço Lunier para o início da pré-temporada da equipe principal do Botafogo. O time alternativo, com os jogadores que estavam emprestados, além de atletas que fizeram parte do elenco principal campeoníssimo na temporada passada, porém que não tiveram tantos minutos, como Matheus Nascimento, Cauê, Jefinho, estão ali em uma preparação forte, visando o campeonato carioca. E no próximo sábado, ainda dentro dessa semana, às 16 horas, o Botafogo jogará no estádio Newton Santos contra a equipe do Maricá. Isso quer dizer que, sábado, quem quiser ir no estádio Newton Santos, já teremos jogo do Botafogo. E será o início da temporada de 2025, que promete pelejas de 11 de janeiro a 21 de dezembro, quando terminaremos o Campeonato Brasileiro desta temporada, com 7 competições, 7 chances de títulos para o Botafogo, e assim será esse ano de 2025. A situação do técnico, talvez, no meu entendimento, seja a prioridade AAA do Botafogo. Porque você já em fevereiro, dia 2, terá uma final contra o Flamengo. E com isso, o Botafogo tem que acelerar esse processo. Desde o dia 2, você já teve alguns dias que se passaram, enviou uma proposta para o André Jardine que não aceitou, e com isso o Botafogo tem que acelerar os processos nessa semana, com as entrevistas, ou com as propostas enviadas, com as conversas que o John Textor terá. Novo técnico estrangeiro? Técnico com emprego? Técnico sem emprego? Está nas mãos do empresário norte-americano. Um técnico brasileiro? Poucas opções existem, ou aliás, quase nenhuma existe. E a gente tem que entender o que acontecerá em relação ao próximo comandante do Botafogo, que tem que chegar até terça-feira que vem. Aí sim, se na próxima terça-feira, quando os atletas estiverem no Espaço Lunier, o Botafogo não tiver um comandante já recepcionando os jogadores para o início da temporada de 2025. Aí teremos um atraso gravíssimo em relação ao planejamento deste ano do Botafogo. E claro, algo que vem perturbando todos vocês, que todo mundo questiona, onde estão os reforços? O Botafogo tem várias propostas que já foram enviadas, várias conversas que estão acontecendo. Possivelmente, nesta semana, teremos alguns avanços para que as negociações elas sejam sacramentadas. Jogadores ali que chegarão, alguns outros que poderão sair nessas negociações que o Botafogo tem, de atletas que podem ir para um lado, você trazendo jogadores, outros jogadores que você manda propostas, as propostas voltam e você tem que mandar de novo para tentar negociar com eles, e você tem tido todo esse trabalho que o Botafogo está fazendo. Realmente, nesta primeira semana completa do ano, o Botafogo tem muitos pontos que serão ajustados. Hoje, por exemplo, será a apresentação da nova marca, da nova casa de apostas, que será a parceira do Botafogo para o próximo triênio. Será um evento que vai acontecer no Rio de Janeiro, às 19 horas. O canal do TF estará lá
para cobrir esse evento, então isso pode até mesmo mudar as programações aqui de vídeos do canal, né? O Botafogo ainda não divulgou se vai fazer a transmissão ao vivo na Botafogo TV ou não. A gente vai tentar ali trazer para vocês um resumo do que aconteceu nesse evento, aqui por volta das 9 horas da noite, aqui no canal do TF, trazendo tudo a respeito do que houve lá, do novo patrocinador do Botafogo. Então a gente tem uma semana com muitas possibilidades. Mas no meu entendimento, o que tem que acontecer de maneira rápida, e tomara que até sexta-feira isso aconteça, isso não é uma informação e sim uma opinião, é o acerto com o técnico. O Botafogo tem que fechar com o técnico até na próxima sexta-feira, para que dê tempo, se ele não for brasileiro, para chegar aqui na terça-feira, para já ter contato com os jogadores na reapresentação no Espaço Lunier. Não dá pra gente perder um dia de treinamentos, porque você já tem um novo técnico que tem que passar a sua filosofia de jogo, tem que passar o seu comando de vestiário já desde o primeiro dia. Os jogadores precisam confiar nele, porque talvez tenha sido o grande ponto do técnico Arthur Jorge, a confiança que os atletas tinham nele. Vi até mesmo ontem uma entrevista do Garbi, né, fazendo um assado com o Alex Telles, que o Alex Telles, o que ele mais elogia no Arthur Jorge talvez não tenha sido a parte tática, e sim o comando e o controle de vestiário do técnico português. E esse novo comandante do Botafogo tem que ter, além de uma parte tática muito boa, tem que ter um controle de vestiário. E desde o primeiro dia ele tem que mostrar isso para os seus atletas. E por isso que, no meu entendimento, hoje, se a gente tem uma super prioridade, precisa ser a contratação de um novo comandante. Claro, as contratações precisam acontecer também, porque o Botafogo perdeu peças por hora do seu banco de reservas, tem essas situações de Almada, Luiz Henrique, vão ou não para o Lyon, pelo Transferban e tal, essas coisas também acontecerão ali desdobramentos durante a semana, mas eu estou falando só do que a gente tem realmente. Técnico que precisa ser resolvido, contratações que precisam chegar, patrocinador que será anunciado hoje e a estreia no Campeonato Carioca. Então será uma semana muito importante para o Botafogo. Bom, pessoal, eu fico por aqui. Espero que tenham curtido o conteúdo de hoje, tá? Antes de sair, não se esqueça de dar aquela moral pro canal. Deixa o like, comenta, compartilha, se inscreve no canal e ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal. Notícia do Fogão, área de membros, 4 planos, 3, 5 reais, valores maiores, mas com esses valores baixinhos já. Se apertar o seu bolso, o valor maior, o valor baixinho, 3, 5 reais, que é menos que uma coxinha, um salgado na rua, ajuda bastante já o canal a manter essa estrutura que a gente tem aqui, computador novo, ring light, braço mecânico, microfone, softwares caros, planos de streamings que a gente usa para fazer esse serviço de qualidade para vocês todos os dias, com muito conteúdo sobre o fogão. Dito isso, muito obrigado pela audiência, por estar comigo até aqui, até agora, nesse vídeo longo, tá? Valeu mesmo pela moral, tamo junto e até o próximo vídeo.